No carnaval eu vi um vídeo de um cara pregando no carnaval, acho que era o Rio de Janeiro. E o cara estava com um cartaz escrito algo assim: Jesus ou o inferno? E a multidão, o cara estava pregando em pleno carnaval, aqueles bloquinhos de rua, né? E então o cara com o cartaz: Jesus ou o inferno? E a multidão em volta dele gritando: inferno, inferno, inferno. Não é fácil pregar a palavra de Deus, né? Vou nem discutir se o cara estava no lugar certo ou não, mas não é fácil. Mas você acha que esse cara desanimou, que ele ficou humilhado, envergonhado? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que esse cara que estava com esse cartaz, ele continua firme e forte pregando. E na Bíblia a gente tem uns exemplos interessantes sobre humilhação, sobre pessoas que apanhavam. Então, vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. No meu último vídeo eu falei, vou falar mais um pouco aqui. O apóstolo Paulo, de início ele não era apóstolo, ele era provavelmente um homem do Sinédrio, ele era um judeu, fariseu, muito duro. Vamos lembrar que foi esse povo que crucificou Jesus, que mandou matar Jesus, e ele era um perseguidor de cristãos. Entretanto, ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus, quando ele estava indo para Damasco, na estrada para Damasco, o próprio Senhor Jesus aparece para ele. A partir daí muda tudo, já contei um pouquinho no meu último vídeo, muda tudo. E ele de perseguidor, ele agora se torna um pregador, ele se torna agora um apóstolo de Jesus. E Jesus separou ele para pregar para os gentios. O que são os gentios? Os gentios eram os povos que não eram judeus. Então o apóstolo Paulo ele entrava numa determinada cidade, lembra que ele pregava no Império Romano, ele era cidadão romano, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Ele entrava numa cidade, ele pregava na sinagoga, primeiro para os judeus, depois ele pregava para os gentios. Aí você teria que ler o livro de Atos para entender um pouco melhor a história do apóstolo Paulo. Pois bem, o apóstolo Paulo sai em uma viagem missionária junto com Barnabé. Barnabé era um colaborador seu. E João Marcos, que era primo, João Marcos é o evangelista Marcos, que vai escrever o Evangelho segundo Marcos, lembra? O segundo livro do Novo Testamento. O João Marcos tem um desentendimento, se afasta deles. Aí quando vai começar uma segunda viagem missionária, Paulo discute com Barnabé, porque Barnabé queria levar o primo João Marcos junto. Eles se separam e Paulo acaba seguindo o caminho, então, para sua segunda viagem missionária, junto com um homem chamado Silas, que era de Jerusalém. Pois bem, Paulo e Silas seguem pregando então para um outro caminho, o Barnabé foi para outro lado, e Paulo e Silas foram para um outro lado. Paulo tem uma visão de um homem macedônio, chamando ele para vir pregar para Macedônia, e o fato é que, nesse meio tempo, se junta com Paulo e Silas um jovem chamado Timóteo, que depois você vai ter uma carta do apóstolo Paulo, chamado Timóteo, e também o que vai ser o evangelista, que vai escrever o Evangelho segundo Lucas, na cidade de Troade. Nossa, toda essa confusão é para eu chegar no ponto em que Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, que hoje seria a entrada da Europa. Então vamos falar que o evangelho chega à Europa através dessa pregação em Filipos. Então Paulo e Silas estão pregando nessa cidade de Filipos, por isso que você tem também uma outra carta aos filipenses, nessa cidade de Filipos. E eles estão lá pregando, a população recebe bem eles e tudo mais, mas tem uma moça possessa de um demônio, de um espírito imundo, de um espírito adivinhador, que fica vários dias atrás deles, falando assim: esses aí, eles pregam a palavra do Altíssimo, eles têm as palavras de salvação. Olha só, um capeta, um demônio, falando sobre isso. Depois de alguns dias, Paulo se irrita com essa moça, e essa moça dava muito lucro para os seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Paulo se irrita e fala: olha, em nome de Jesus, vaza, sai daí. E a moça fica liberta desse espírito imundo. Só que ela dava muito lucro. Então, os donos, os senhores dessa moça,
pegam Paulo e Silas, levam eles até os juízes, até os magistrados, acusa eles, eles são espancados e são jogados na prisão. Eu falei, né? Eu estava citando o cara do carnaval que foi humilhado para as pessoas em volta. Agora eu estou falando de Paulo e Silas. E olha que Paulo tem um histórico que esse homem apanhou, que esse homem sofreu. Mas vou ficar nesse caso aqui. Então, a gente está lá em Atos, capítulo 16, onde está se desenrolando essa história. Paulo e Silas apanharam pra caramba, tiveram suas roupas rasgadas, apanharam muito e estão na prisão. E lá por volta de meia-noite, o que eles estão fazendo? Eles estão se lamentando, estão chorando as pitangas? Não. Eles estão cantando hinos, eles estão louvando a Deus, eles estão orando e cantando. E o que os outros presos estão fazendo? Estão xingando? Não. Os outros presos estão escutando os dois cantar e louvar a Deus. Vamos ver como é que fica essa história então? Isso é Atos, capítulo 16, versículo 25. Estou te contando a história de Paulo e Silas aqui. Então, olha só. E perto da Atos 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Paulo e Silas levaram o maior cacete, apanharam pra caramba, foram para a prisão. O que eles estão fazendo? Eles estão orando, cantando, louvando a Deus com hinos. Eis que vem um terremoto, sacode tudo, liberta, abre todas as portas, caem todas as correntes, todo mundo que está preso, agora não está mais. E alguém fugiu da prisão? Ninguém fugiu da prisão. Não fala só que Paulo e Silas não fugiu da prisão. Paulo fala assim: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Por que o carcereiro ia se matar? Porque no Império Romano, o responsável por um preso, ele pagava com a sua própria vida caso o preso escapasse. Era um negócio levado muito a sério. Então, quando ele vê que tinha tido terremoto, que abriu todas as portas, que todos os presos estavam soltos, o cara já ia se matar. Por quê? Porque ele ia acabar sendo morto. Porque essa era a pena para quem deixava um preso fugir. Era um negócio muito sério essa história de fugir da prisão. E os cristãos tinham fama de serem pessoas difíceis de ficar na prisão, porque aparecia anjo, soltava, aparecia anjo e abria as portas. É uma coisa incrível, não dá para contar todos. Posso até fazer um vídeo algum dia contando só sobre os cristãos que sumiram das prisões. Tá? Então o carcereiro aparece lá desesperado. O Paulo fala: calma, filho, está todo mundo aqui. Aí esse carcereiro espantado, né, que acontecimento é esse? Ele fala assim: como que eu faço para me salvar? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esse é um versículo que às vezes é até mal utilizado, porque dá a impressão que se você crê no Senhor Jesus, então todo mundo da sua casa vai ser salvo. E você sabe que não é exatamente assim. Tem muitas casas em que uma pessoa se converte e a outra pessoa não se converte. Então esse versículo está errado. Não, esse versículo está condizente com essa situação. Nessa situação,
Paulo falou, não, crê que vai ser salvo você e toda a sua casa. E pelo texto, realmente toda a sua casa foi, mas a gente não pode generalizar. Você não pode, eu não posso falar para você assim, ó, crê no Senhor Jesus, que aí você e toda a sua casa vai ser. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler dentro de um contexto. Mas o fato é que o carcereiro foi salvo, ele e a sua casa, ele tira Paulo e Silas da prisão, leva para sua casa, lava os vergões, os vergalhões, né? Ou seja, as feridas dele, e todo mundo já é batizado na hora ali, todo mundo creu e todo mundo foi salvo. A história é longa, depois você tem Paulo e Silas saindo da prisão, eles foram presos injustamente, porque eles eram cidadãos romanos, não poderiam nunca ter sido presos daquela maneira. Aí Paulo, daí, ele vai para Atenas. Em Atenas ele fica estarrecido com a quantidade de ídolos, de estatuaiada que tinha ali. Aí, mas ele vira uma novidade na cidade, todos os filósofos querem saber dele, quem que é esse Paulo, o que que ele está pregando, o que que ele está falando, achavam que era uma corrente filosófica. Aí ele vai no Areópago, que tem a figura lá, tinha tanto Deus, que tinha um Deus que era um Deus desconhecido. Ele falou, ó, pessoal, é desse Deus aqui que eu estou falando, do Deus que vocês não conhecem. A história é linda e maravilhosa, o livro de Atos conta o começo da igreja, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, por que que tanta gente está disposta a passar vergonha no carnaval? Como esse homem que eu estava dizendo, que ficou com cartaz, ele estava tentando evangelizar as pessoas ali, tinha lá, inferno Jesus, Jesus o inferno, e as pessoas ridicularizando ele, né, gritando em volta dele, inferno, inferno, inferno. Por que que essa pessoa quer isso? Por que que Paulo e Silas, mesmo apanhando, estão ali pregando? Porque isso é amor pelas almas. Isso é você querer levar o evangelho de Cristo para todo mundo. Não é aquela coisa assim, você que se dane, eu estou salvo e boa. Não. É você ter empatia, é você falar assim, puxa vida, Jesus me alcançou. Eu quero que as pessoas sejam alcançadas também. Eu não posso reter isso só para mim. Então, quando eu faço um vídeo aqui, quando eu tenho oportunidade de pregar para uma pessoa, conversar, é porque, caramba, né? Eu recebi uma tão grande salvação, uma paz tão grande, é minha obrigação moral, é minha obrigação para com Cristo, de eu passar isso para frente também. De eu querer que as pessoas também conheçam uma salvação tão boa, uma coisa tão poderosa. Então, é por isso que a gente prega, é por isso que mesmo você dando risada do meu vídeo, às vezes ridicularizando, falando, que, sei lá, né, tem gente que vê 5 segundos e já vai para outro vídeo, dá até lá um não curtir. No YouTube, gente, muita gente aqui me assiste no Instagram, mas muita gente me assiste no YouTube também. No YouTube eu recebo comentários de ódio, gente que não me conhece, fica me xingando. É que eu não deixo todo, né, precisa da minha aprovação para aparecer o comentário. Mas a gente não desiste, não. De coração, eu gostaria muito que você aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador e que você tivesse uma alegria de viver e não ficasse tão desesperado com relação ao seu futuro, com relação à sua morte, como que vai ser, de saber que você está salvo, que você está nas mãos do Senhor. Que você tenha uma excelente semana, já está dando tempo aqui, que você tenha uma excelente semana, dias excelentes à sua frente, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se você quiser mandar uma mensagem, alguma perguntinha, sinta-se à vontade, é um prazer eu poder te ajudar. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tudo de bom, tchau, tchau.